O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje um caso de repercussão geral, o direito ao esquecimento. De um lado está a liberdade de imprensa e de outro, uma família que não quer reviver um crime. O julgamento abriu oficialmente os trabalhos do ano de 2021 no STF. Cumprimento, Vossa Excelência, pela, digamos, competência, mas também ousadia de colocar o tema do direito ao esquecimento a esta Suprema Corte de nosso país. A Corte julga o recurso proposto pela família de uma adolescente que, em 1958, foi espancada, estuprada e assassinada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Se Vossas Excelências tiveram a oportunidade de assistir esse programa, saberão e terão presenciado que isso significa a perpetuação de uma dor. É uma pena perpétua, de fato, e absolutamente incompatível com o sistema constitucional brasileiro. O caso foi divulgado em rede nacional em um programa de televisão nos anos 2000. A família recorreu ao Supremo Tribunal Federal depois de receber decisões desfavoráveis da Justiça do Rio de Janeiro e também do Superior Tribunal de Justiça. O direito ao esquecimento envolve temas relevantes, como a proteção à intimidade, à privacidade, à liberdade de expressão, o acesso a informações. Já tem casos que chegam e uma série de pedidos são taxados como direito ao esquecimento, desde retirada dos cadastros restritivos de crédito, desde a retificação de certidões de nascimento. O Google Brasil e o Instituto Vladimir Herzog participam do julgamento como amigos da corte. Fica muito claro que você tendo a possibilidade de pleitear um direito ao esquecimento, você interfere radicalmente na liberdade de expressão e no trabalho da imprensa livre para veicular. Isso abre um precedente perigosíssimo. No Brasil, não existe uma lei específica sobre o caso, o que dificulta a decisão dos juízes. É possível que os ministros façam, talvez, um balizamento dos critérios que devem ser analisados. Quais são os requisitos, o que é necessário, quem teria ou não teria esse direito. Será que a imprensa não tem o dever, até mais do que o direito, o dever de trazer, de noticiar, de alertar sobre esses fatos? Patrícia, até que ponto a proibição, da citação de crimes e escândalos do passado representa um ataque à liberdade de imprensa? Bom, primeiro a gente tem que separar algumas coisas que acho que ficam meio confusas, né? A gente está sempre falando de uma informação verídica que não tem nada ilegal. Então, se alguém foi difamado, caluniado, isso não se aplica, né? Isso você pode pedir para derrubar o conteúdo. Agora, no caso de direito ao esquecimento, que é, por exemplo, o caso que está sendo examinado pelo Supremo e que pode ter repercussão geral, que foi um crime que aconteceu e foi veiculado na TV. Aquilo aconteceu, foi noticiado. E o que poderia acontecer a partir disso se houvesse direito ao esquecimento? 3 coisas. Ou você simplesmente manda tirar da internet, retirar. E aí o perigo disso é que a partir daí, se isso se torna uma regra, você pode ter um juiz não sei aonde que começa a censurar as coisas e achar que, eu acho que ele tem direito ao esquecimento, então manda tirar isso aí. Isso aí não é nem só liberdade de imprensa, é liberdade de informação do cidadão. Todo mundo tem direito de ter acesso àquela informação não é inverídica, né? A outra coisa é você pedir para desindexar, para os buscadores desindexarem. Então, por exemplo, vamos supor, uma pessoa foi acusada de cometer um crime, depois foi inocentada. Quando você procura no Google, a primeira coisa que vem é fulano foi acusado. Isso já pode ser discutido, porque aquilo não vale mais, é desindexar, você não está sumindo com a informação. E a outra, que é, nesse caso, por exemplo, é proibir a veiculação. Isso também é censura e isso também abre a porta para juízes ali, qualquer juiz com as suas motivações próprias ou não, censurar conteúdo. Claro, você tem razão e temos todos os argumentos foram expostos aqui, Patrícia. Agora a gente tem que olhar um pouquinho para o lado humano, né? Por outro lado, de certa forma, é compreensível a família alegar que rever uma cena como essa traz de volta a dor, né? Traz de volta um sofrimento, né, doutor Gonzalo? Eu concordo com você, mas em sociedade, a única maneira de você se defender de um ataque desses é você esquecer. Se tem algo que você quer esquecer, esqueça você. Não queira que as outras pessoas esqueçam por você.
Sim. Esquecer por você é censura. Mas você esquecer é uma qualidade humana capaz de ser desenvolvida. Procure o seu psiquiatra. Sim. Exatamente, você está impondo isso para todas as outras pessoas, né? Cada um Porque tem que você aprender a não lidar quer com a própria dor, né? Exato. Existe uma discussão, inclusive, dentro de lei de proteção de dados, se as pessoas não teriam um direito à dignidade, né? Essa coisa da internet, então, revirar fatos. Mas isso tudo é muito complicado, porque de um lado você, ok, é um direito constitucional, um direito à dignidade, você manter sua dignidade. O outro é, você vai privar todos os outros cidadãos do direito à informação. Né? Não é só você que vai esquecer, todo mundo vai ter que esquecer. Portugal começa a receber ajuda de fora para combater o pior momento da pandemia. Chegou hoje a equipe de profissionais da saúde e equipamentos enviados pela Alemanha. O avião aterrissou cedo em Lisboa, trazendo uma equipe de 26 médicos e enfermeiros militares e uma carga de ventiladores e leitos hospitalares. A missão, que deve durar 3 semanas, foi bem recebida pelas autoridades portuguesas. Para alguns poderá parecer pouco, mas quero-vos dizer que é muito. É muito, sobretudo, para um sistema de saúde que está a sofrer uma elevada pressão e onde os próximos dias serão os dias mais significativos. Exemplo, na primeira onda, Portugal está no pior momento da pandemia, que atribui à variante britânica do coronavírus e a um relaxamento da população na virada do ano. Os hospitais não dão mais conta das internações. Vai depender da ajuda externa. A Áustria já colocou vagas de terapia intensiva à disposição dos pacientes portugueses. Uma saída pode ser a vacinação em massa. Israel divulgou hoje os primeiros resultados da campanha. Desde que passou a imunizar a população, o país já registrou queda nos novos casos diários e também nas internações de pacientes acima de 60 anos. 6 em cada 10 israelenses já receberam ao menos a primeira dose da vacina. Os outros países se movimentam. O México autorizou o uso emergencial da Sputnik V. A Rússia deve enviar um lote de 400 mil doses nos próximos dias. E a Sinovac pediu às autoridades chinesas o registro para o uso público da Coronavac. Doutor Gonzalo, os sinais positivos em Israel têm mais a ver com as vacinas ou com o lockdown? Porque já faz um tempinho que vem caindo, né? Eu acho que são as duas coisas, mas nós não podemos desprezar o efeito vacina. Mas deve ter um componente também do lockdown e de uma separação social, um isolamento social importante. Tem uma dúvida muito grande do que está acontecendo na parte não judia, na parte onde moram os palestinos. E aí eu queria ver Israel mostrar os dados do que está acontecendo, onde temos judeus e onde temos palestinos que não estão sendo vacinados. O que está acontecendo lá? Sim. E quando se fala em adiar a segunda dose da vacina, há riscos nessa decisão, doutor Gonzalo? Adiar significa, para a AstraZeneca, dá acima de 90 dias, para a Coronavac, dá acima de 28 dias. Isso que é adiar. Então, até 28 dias é aceitável, até 90 dias é aceitável. O até 90 dias foi estudado, tem trabalho já na Inglaterra e publicações. O até 28 dias foi a pesquisa inicial. Não tem nada que nos autorize a levar isso acima de 28 dias. Aqui em São Paulo se saiu dessa muito bem. As duas vacinas necessitam de dose de reforço. Sem dose de reforço não há vacinação. E a vacinação da dose de reforço deve ser feita com 28 dias na chinesa e com 90 dias na inglesa. Ponto. É isso que nós temos hoje, é isso que nós temos que fazer. Agora, a vacina impede completamente as pessoas de transportar e transmitir o vírus? A gente já sabe isso? Não. Uma parte das pessoas não ganha imunidade. Se ela tem uma eficácia de 50%, 50% vai se vacinar, os outros 50% não vão. Agora, nesse grupo não vou ter casos graves. Isso também apareceu. Então, o vírus só vai deixar de circular quando 70% da população tiver sido vacinado. Desses, a metade vai estar coberto, a outra metade não vai estar coberto, mas é suficiente para chegar na imunidade de rebanho. O que nós temos que ter a consciência de que vacinar é um ato coletivo, e esse ato coletivo protegerá toda a população, se todos vacinarem. Patrícia, vamos falar sobre o México, né? O México já aplica a dose da vacina da Pfizer, vai começar agora em breve a usar a AstraZeneca e hoje autorizou o uso emergencial da Rússia Sputnik V. As decisões por lá estão muito mais ágeis do que no Brasil. Não dá para entender isso, né? E olha que o presidente lá também era da categoria negacionista, né? Não era daqueles que se adiantou. Eu acho que
está acontecendo uma maior agilidade, eles se prepararam, né? Se a gente pensar, de novo, que o presidente da Pfizer tinha oferecido para o governo brasileiro, para o Ministério da Saúde, já em agosto, a vacina e eles nem receberam resposta, de fato, teve uma falta de planejamento completa. E no México, apesar de o presidente também ser dessa categoria mais negacionista, aparentemente eles se planejaram melhor e conseguiram garantir algumas, não são muitas doses, mas são algumas. Pouquinho. Pouquinho. Para um país de 130 milhões de habitantes, pouquinho, muito mais propaganda do que vacina. Agora, as taxas de eficácia, doutor Gonzalo, elas são diferentes nos lugares do mundo. Isso não significa que elas não sejam eficazes? Veja, as taxas de eficácia são diferentes porque as pesquisas foram feitas de forma diferente. Mas você pode olhar para essas vacinas fazendo, sei lá, uma meta-análise, quer dizer, somando essas coisas com as diversas populações que você teve. E você vai encontrar números razoáveis em todas elas. Todas estão acima de 50%. Algumas estão muito acima. As vacinas de RNA mensageiro estão acima de 90%. É diferente, é claro que é diferente. Nós agradecemos a presença da jornalista Patrícia Campos Melo, colunista do jornal Folha de São Paulo, e do médico sanitarista Gonzalo Vaicina. Boa noite, Patrícia. Boa noite, doutor Gonzalo. Muito obrigada pela presença de vocês. E no encerramento de hoje, eu faço um alerta para a luta contra o câncer. Eu estou usando esse lenço aqui, pois fui convidada a participar da campanha Vá de Lenço da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a ABRALE. O propósito é homenagear os pacientes oncológicos, além de conscientizar a população sobre a prevenção da doença. Amanhã, dia 4 de fevereiro, é o Dia Mundial do Câncer. E nós terminamos com a canção Just Stand Up, gravada por 3 estrelas da música, entre elas Beyoncé, Rihanna e Mariah Carey, em apoio a essa causa. Uma ótima noite a todos e até sexta-feira. And if you don't believe it, look into your heart, the beat goes on. I'm telling you, things get better, whatever. If you fall, dust it off.